Olá galera concurseira ligada aqui no canal do professor Evandro Silva. Você que é inscrito no nosso canal, não esqueça de ativar o sininho. Se você ainda não é inscrito no canal do professor Evandro, não esqueça de se inscrever. Se inscreva no canal, ative o sininho, dê seu like. Você é importante aqui para manter o canal do professor Evandro Silva no ar, para que ele seja lembrado cada vez mais. Se você acompanha nossas videoaulas no Instagram, não esqueça de seguir o canal aí, ou a página do professor Evandro Silva, ok? Então vamos aí ao que nos interessa. Nós estamos aqui debatendo um pouco da história de Imperatriz. Na última videoaula a gente falou um pouco sobre a origem de Imperatriz, como é que nasceu, e a gente parou lá falando sobre o nome de Imperatriz, a vila de Imperatriz, que foi criado este nome foi dado em homenagem à Imperatriz Teresa Cristina. Então nós vamos percebendo que com o passar dos anos, com o passar do tempo, o nome vai se encurtando. Ao invés de chamar a vila de Imperatriz, passa a se chamar apenas Imperatriz. O povo vai acostumando com essa denominação Imperatriz, e hoje nós chamamos apenas Imperatriz, ok? Então vamos aí às informações importantes. Eu sempre digo, né, que a gente não está aqui para contar a história de Imperatriz de forma mais detalhada, mas sim falar daquilo que porventura pode aparecer lá na tua prova de concurso. Nós vimos lá que a cidade de Imperatriz foi fundada em 16 de julho de 1852, né? Essa foi a data que a gente encontrou lá. Então, mas a cidade de Imperatriz, a vila de Imperatriz, ela é elevada à categoria de cidade apenas muitos anos depois, né? Bastante anos depois, né, da sua fundação, da sua criação como vila. Então a cidade de Imperatriz é elevada à categoria de cidade em 22 de abril de 1924, né, no governo aí do Godofredo Viana, né? Então durante o governo do Godofredo Viana nós temos a cidade de Imperatriz sendo elevada à categoria de cidade. Então por que a gente está falando desses números, dessas datas, né, desses nomes, e sempre a gente repete um pouco para que você se familiarize, para que você memorize? Porque o cara que vai fazer a questão da tua banca, o elaborador da tua banca, ele pode cobrar esta data, né? E aí é importante que você não confunda a fundação da vila de Imperatriz com a elaboração ou com a elevação de Imperatriz à categoria de cidade. A elevação de Imperatriz à categoria de cidade ocorreu em 22 de abril de 1924 no governo de Godofredo Viana. Então às vezes ele faz uma pergunta casada assim, ele diz: olha, sobre a elevação da cidade de Imperatriz à categoria de cidade, marque a alternativa correta. E aí lá as alternativas pode ter lá: Imperatriz foi elevada à cidade em 22 de abril de 1924 no governo de Godofredo Viana. Ou a letra B pode estar lá em 1959. Então ele pode colocar várias datas e mudar o nome dos governadores. Então familiarize: Imperatriz foi elevada à categoria de cidade em 22 de abril de 1924, e ela foi fundada como vila em 16 de julho de 1852, ok? Então a gente já está falando aí para a gente ir se familiarizando com as coisas, tá certo? Até o ano de 1958, quando foi iniciada a construção da rodovia Belém-Brasília, o município de Imperatriz e sua sede permaneceram geograficamente e politicamente distantes de São Luís, né, do que resultou aí um lento crescimento econômico e populacional. Mas a partir de 1960, entretanto, Imperatriz experimentou acelerado surto de desenvolvimento, e já na década de 70 era considerada a cidade mais progressista do país, recebendo contingentes migratórios das mais diversas procedências. Então nós vamos entender, existe uma Imperatriz antes da construção da Belém Brasília e uma Imperatriz depois da construção da Belém Brasília. E aí nós estamos discutindo questões históricas, mas que tem um reflexo direto no crescimento, no incremento da economia e, portanto, um incremento aí dos aspectos geográficos, ou uma mudança dos aspectos geográficos, principalmente da geografia humana, da geografia econômica, dentro do território aí de Imperatriz. Então é importante, você se apropria dos dados, né, mas você interpreta os dados e tenta entender quais são as consequências dessas mudanças e dessas transformações. É importante saber a data da elevação de Imperatriz à categoria de cidade, é importante saber quem era o governador, mas é importante saber quais são os grandes eventos ou as grandes construções que
torna um divisor de águas aí na evolução de Imperatriz no Maranhão. Então, quem vai elaborar a tua questão, quem vai elaborar a tua questão de concurso, é um geógrafo, é um historiador, e ele vai fazer essas perguntas conforme ele interpreta. Então, ele pode perguntar para você qual a importância da construção da Belém-Brasília para o desenvolvimento econômico de Imperatriz, né? Ele pode colocar aí, perguntar para você, né, sobre essa data marco aí, 1960, a partir de quando nós temos a construção e inauguração da Belém-Brasília, e aí nós temos aí Imperatriz crescendo bastante, tá certo? Então nós vamos percebendo, e aí você vai também atrás de outras informações, né? Qual é a Imperatriz na classificação do número, do tamanho da cidade, da representação econômica, né? Qual é o lugar que Imperatriz representa. Esses dados vocês vão encontrar aqui no IBGE, mas vocês vão encontrar em outros relatórios, você vai encontrar no próprio site da Prefeitura de Imperatriz, tem informações sobre a cidade de Imperatriz, ok? Então nós vamos, aqui é a nossa segunda videoaula falando de aspectos históricos, e aí a gente falou um pouquinho de aspectos geográficos também. Então a gente vai lembrar o seguinte: o que é que a gente destacou nesta videoaula aqui sobre aspectos históricos? Primeira coisa, a data da elevação da cidade de Imperatriz da categoria de cidade, né, da Vila de Imperatriz da categoria de cidade, 22 de abril de 1924, né, o governo de então era o governo do Godofredo Viana, tá certo? A importância da construção da rodovia Belém-Brasília para o desenvolvimento econômico e populacional de Imperatriz, porque passa a tornar o contato com São Luís um pouco mais frequente, um pouco mais intenso. E aí ele coloca que na década de 70, Imperatriz já é aí uma cidade considerada mais progressista, né? Aquela que tem o maior desenvolvimento econômico dentro do território maranhense, tá certo? Então, depois de São Luís, Imperatriz termina ocupando esse lugar de grande desenvolvimento. Ok, gente? Então, ficamos por aqui. Esta é a nossa segunda videoaula de aspectos históricos. Nós temos outras videoaulas aí no canal. Deixe seu comentário, deixe seu like. Tem sugestão de videoaula, coloca aí que a gente vai atendendo na medida do possível, tá certo? Se tiver alguma dúvida também, coloque aí pergunta. Se você quer saber como é que as questões aparecem nas provas de concurso, clica aí no link do WhatsApp do professor Evandro. A gente tem um material de questões locais, de história de Imperatriz, geografia de Imperatriz e aspectos sobre Imperatriz, e também temos as questões para o teu cargo, ok, gente? Então, não esqueça do Conselho Universal, estude, porque quem estuda, Deus ajuda.